Paz do Senhor, pessoal, como que vocês estão? Hoje a gente vai estudar nossa revistinha do segundo trimestre de 2020, a revistinha que fala do tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. Se você ainda não tem essa revistinha, você pode procurar o presbítero Marcelo para estar adquirindo a sua. E vamos para a lição de número 1, o livro de Josué, tempo de conquistas. Texto do dia: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Síntese: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Essa revistinha ela vai falar sobre essa liderança de Josué, o que ele passou, o que ele teve que enfrentar e o que ele ganhou com essas lutas que ele passou lá, qual foi os benefícios, os ganhos, as perdas. A gente vai aprender muita coisa nessa revistinha que vai falar sobre o livro de Josué. E então aqui, como a síntese aqui comentou, esse o reinado de Josué, a liderança de Josué deixou profundas lições para a gente e para o pessoal da época. Então a gente vai aprender bastante coisa. E eu vou destacar aqui na nossa agenda de leitura, que está logo aí ao lado do texto do dia. Vou destacar 3 leituras aqui para a gente frisar aqui. A de segunda-feira fala sobre a vitória depende do esforço. Toda vitória que a gente for receber, ela sempre vai existir, ela sempre vai ter como antecedente um esforço nosso. Porque sem o esforço, dificilmente você vai ter uma vitória, né? Então, o próprio Josué, ele teve que se esforçar para receber a vitória dele. Então, isso está no Josué capítulo 1, versículo 6. Diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, toda vitória ela sempre vai depender de um esforço. Leitura de quarta-feira: a confiança no Senhor é a base da vitória. Que a gente pode lembrar daquele salmo que diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, a nossa confiança no Senhor ela tem que ser tão grande para a gente não se abalar com qualquer problema, com qualquer dificuldade que a gente enfrentar. E a leitura de sexta-feira, vou destacar também: a vitória vem do Senhor. Então, toda vitória que a gente receber, ela sempre vai vir de Deus. Se você estiver andando segundo a vontade dele, toda vitória que se chegar até você, ela vai vir, consequentemente, ela vai vir do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A gente vai adentrar agora no texto bíblico, em Josué 1, capítulo 1, até o versículo 6. Josué, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 6. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então Josué ali ele foi o sucessor de Moisés. Depois que terminou ali a liderança de Moisés, daí Deus colocou Josué para estar dando sequência a essa liderança, né, guiando o povo até a terra prometida. A gente vai estar ali na introdução. Moisés libertou os israelitas da escravidão e, após a travessia do Mar Vermelho, guiou-os pelo deserto, rumo à terra prometida. Caminharam por cerca de 40 anos.
quando toda aquela geração adulta de ex-escravos morreu. Entretanto, diferentemente de outros povos, os hebreus não sucumbiram, pois Deus queria preservá-los para si, pois havia prometido que deles descenderia o Salvador do mundo. Então o Senhor levantou uma segunda geração, a qual foi adestrada no deserto. Ali os novos hebreus viram grandes milagres de Deus, conheceram a rebeldia de seus compatriotas e o resultado funesto que adveio para os desobedientes. O tempo passou, morreram Miriam, Arão e Moisés, e Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo. Logo depois, ele enviou 2 espias à milenária cidade de Jericó, com o objetivo de estabelecer estratégias para a sua primeira guerra como líder dos hebreus. Depois de haverem atravessado o Rio de Jordão, nessa série de lições conheceremos as vitórias e conquistas do líder Josué e de todo o povo de Deus rumo a Canaã. Então aqui foi um resumo do que aconteceu e um resumo do que aconteceu no início dessa jornada, né, que foi a separação ali, né, que Josué começou a liderança do pessoal para levar eles para a Terra Prometida, e a gente vai aprender conforme o decorrer da lição o que aconteceu nessa jornada, o que eles enfrentaram e quão Deus foi na vida deles, né? O quão Deus contribuiu para eles conquistar tudo que eles conquistaram. A gente vai adentrar agora no nosso primeiro tópico de número 1 aqui, o livro de Josué, subtópico de número 1, visão panorâmica. Josué é o primeiro dos livros denominados históricos das Sagradas Escrituras. Segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do ano de 1400 a.C., data aproximada da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo seu final, no qual se narra o seu falecimento. O livro de Josué continua narrando a história dos hebreus após a peregrinação de 40 anos descrita no livro de Números. Entre Números e Josué há apenas um longo discurso de Moisés, com alguns fatos pontuais, dentre eles a morte de Moisés. Josué apresenta aspectos singulares indispensáveis a uma vida cristã saudável, pois os princípios espirituais neles inscritos e os eventos registrados servem de ensinamento, admoestação e conforto para os cristãos de todas as épocas. Então a gente vê o exemplo que foi o líder Josué, né? Com a fé, a obediência e o esforço dele e a ajuda de Deus, né? Com as bênçãos de Deus, ele conquistou grandes coisas. A gente vai focar aqui logo no começo, que o Josué, ele é o primeiro livro, né, dos livros históricos. Os livros históricos vai de Josué até Jó. E nesses livros, Josué foi o primeiro, e ele começou a ser escrito ali por volta de 1400 a.C., né, que a Agostinho fala que foi uma data aproximada da destruição da cidade de Jericó. E a maioria dos teólogos, eles acreditam também que o livro de Josué foi quase o livro inteiro foi escrito por Josué. Só o final que eles acreditam que foi escrito por outra pessoa, porque ali narra a morte dele, né? Após a morte dele ali. Então eles acreditam que praticamente quase todo o livro de Josué foi escrito por ele. Apenas o final ali, que como narrou a morte dele, possivelmente foi escrito por outra pessoa. Agora o subtópico de número 2. Como era o mundo na época? Segundo pesquisas históricas, quando Israel transpôs o Rio Jordão por volta de 1400 a.C., muitos povos já estavam em estágio civilizatório bem mais avançado, mas outros por seu turno sequer existiam.
No Japão, a primeira fase de civilização Jomon chegava ao seu apogeu. Em vários lugares da Europa, as populações começaram a erguer vilas fortificadas. No Peru, mais ou menos neste período, foi iniciado o uso de instrumentos de metais, porém não havia civilização na América do Norte, sendo que o primeiro povo surgiu no México, os Olmecas, por volta de 1500 a.C. O Império Assírio viria a surgir 1200 anos antes de Cristo, e somente em 21 de abril de 753 a.C. seria fundada a cidade de Roma. Naqueles idos, o Egito era um país rico, não obstante houvesse perdido a mão da obra escrava dos hebreus, quando a Babilônia e a Assíria, que ao longo da história destruíram muitas nações, hoje não mais existem. Israel, porém, uma nação formada inicialmente por ex-escravos, mostrou ser um projeto que deu certo, sendo atualmente um país de primeiro mundo. Naquela época lá, tinha alguns lugares que não estavam tão civilizados, já outros tinham bastante civilização. Inclusive na Europa, eles começavam a erguer algumas vilas fortificadas, né? Acredito eu que com alguma proteção, um muro, alguma coisa do tipo. E no Peru também eles estavam usando instrumentos de metais. Eles não usavam só pedra, já usavam alguns outros metais lá. E na América do Norte, né, não tinha civilização, então uns já era mais avançado, outros já era menos avançado. Inclusive a cidade de Roma, ela foi fundada no ano de 753 a.C. Então alguns era bem evoluído e outros demoravam um pouco mais. E aqui no final eu quero destacar Israel, né? Porque Israel ali ele era um país que ele estava escravo ali no Egito, e hoje em dia a gente pode ver que é um dos países com maior inteligência ali de questão de ciência e tecnologia. É um dos países mais desenvolvidos do mundo. Então lá tem pessoas ali com grande inteligência. Inclusive a gente pode lembrar até mesmo da promessa de Abraão, né, que Deus fez para Abraão. Está em Gênesis 12. O Senhor fala para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então dele ali Deus ia fazer uma grande nação, né, que é a nação de Israel. Subtópico de número 3, Canaã. Vou estar lendo só lá no finalzinho. No começo fala sobre o terreno ali, né, o tamanho que era, o diâmetro, o comprimento do terreno. A gente vai estar lendo aqui mais no finalzinho, ó, que fala assim, ó: Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo, mas não, o Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo fazer a diferença na terra. Por isso, ao longo da história, Israel nunca se notabilizou como povo conquistador, como outras nações. Os hebreus sempre buscavam até os dias de hoje somente a herança prometida por Deus. Então Deus podia ter prometido a eles ali qualquer terra, né, o mundo inteiro. Mas Deus estabeleceu apenas o que era necessário. Isso aqui a gente aprende uma lição muito importante, que Deus nunca vai dar pra gente mais do que a gente necessita, né? Ele só vai dar ali o necessário. Não tinha necessidade de Deus dar o mundo todo para aquela nação ali, né? Para o pessoal que estava com Josué. Então Deus nunca vai dar mais do que o necessário para a gente. Inclusive os hebreus, eles estavam ali buscando somente a herança prometida por Deus. Eles nunca buscavam mais do que era necessário ali para eles. Pense, por que Deus não estabeleceu a terra prometida com dimensões continentais, mas preferiu dar uma estreita faixa de terra entre nações poderosas? Ponto importante: Deus não
anivela que seus filhos dominassem o mundo, mas que prosperassem no lugar onde foram plantados, abençoando todas as nações da terra. Então aqui a gente vai fechar o nosso primeiro tópico. Nosso primeiro tópico foi como título Livro de Josué. Então a gente aprendeu sobre a visão panorâmica, a gente aprendeu ali que Josué foi o sucessor de Moisés, né, a guiar o pessoal até a Terra Prometida. A gente aprendeu um pouco sobre como era o mundo na época, algumas civilizações mais avançadas, outras civilizações menos avançadas, Israel, que foi a grande nação. E a gente aprendeu também sobre Canaã, que Deus prometeu ali somente Canaã e não o mundo todo, né? Porque Deus só concede o que é necessário. Agora a gente vai estar adentrando no nosso tópico de número 2, o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Subtópico de número 1, propósito. O livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais unido. Assim Josué, o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado, do milagre da travessia do Jordão, a devoção e a obediência do povo, bem como das campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. Mais tarde o salmista declarou: pois não conquistaram a terra pela sua espada nem o seu braço o salvou, e sim a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. O livro também tem o propósito de mostrar toda a caminhada ministerial de Josué, bem como apresenta detalhes das muitas batalhas e das condições nas quais a terra não apenas foi conquistada, mas também dividida em áreas tribais. Por fim, Josué se despediu dos hebreus, conclamando-os a que servissem fielmente ao Senhor. Então Josué, quando ele escreveu esse livro, ele tinha ali um objetivo ali de passar a visão do chamado dele, de como que era, o que ele enfrentou ali. Ele queria passar ali também a devoção e a obediência do povo, né? Como que o povo se manifestou mediante os acontecimentos ali. Ele queria também demonstrar a caminhada ministerial dele. Foi toda essa trajetória ali liderando o povo até Canaã. E durante essa caminhada, conforme eles foram conquistando a terra ali, não foi também ali só uma conquista ali de eles conquistavam e deixavam a terra, não, eles conquistavam. Depois que eles depois que conquistaram tudo, Josué passou fazendo a divisão ali, cada tribo ficou com uma terra, né, uma porção de terra ali. Então a gente vai aprender no próximo tópico, né, que é o tópico número 2, essa divisão que eles fizeram, como foi feita essa divisão. E é importante frisar aqui também que o salmista falou que eles não ganharam, eles não conquistaram a terra, não foi pela espada e nem pelo braço. Foi Deus ali que estava sempre ajudando eles, não foi só através da espada. Eles tiveram a ajuda de Deus, porque a promessa que Deus tinha feito para Josué é para ele esforçar e ter bom ânimo, que Deus faria o povo herdar a terra que ele tinha jurado aos pais que ele daria para ele. Então não foi só no fio da espada ali que eles conquistaram, foi através também da ajuda de Deus. Sem a ajuda de Deus eles não teriam conquistado toda essa terra. Então a gente vai entrar agora no tópico de número 2, que vai falar sobre a divisão. O livro de Josué possui uma clara divisão interna, bastante útil para entendermos os estágios da saga dos hebreus rumo a Canaã. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, podemos dividir o livro de Josué da seguinte maneira: 1. A preparação para a conquista. A. Preparando o povo. B. Preparando a estratégia. 2. A conquista efetiva. A.
as primeiras cidades. B. Os gibeonitas e o resto da terra. 3. A divisão da terra. A. Uma proporção de terra por cada tribo. B. As instruções especiais para as cidades de refúgio, os levitas e as tribos a leste do Jordão. 4. A mensagem final de Josué. A. As últimas palavras de Josué. B. A renovação do concerto. Não obstante essa excelente divisão do livro de Josué, é necessário 2 acréscimos, o chamado de Josué e o seu falecimento. Tais episódios funcionam como uma introdução e conclusão dessa extraordinária obra literária, a qual, por sua importância, transpôs os milênios e continuará ensinando gerações de servos de Deus. Então aqui a gente vai ter 4 divisões, algumas divisões aqui que a revistinha citou para a gente. A primeira divisão foi a preparação para a conquista. Foi onde Deus capacitou ali, Deus preparou Josué para onde Deus estava capacitando ele para ele conquistar a terra. Então ali a gente aprende que Deus sempre vai capacitar quem está na frente do trabalho, Como Josué ia liderar aquele povo, Deus ali capacitou ele, que estava na frente daquele trabalho. Tem aqui o ponto A, que foi preparando o povo. Aqui o pessoal se preparava para as batalhas. Eles não iam despreparados, porque se eles fossem despreparados, ali a chance deles perder era enorme. Eles não podiam ir sem essa preparação. Então, uma divisão ali também que teve ali foi a preparação, que o povo se preparou. Ponto B, eles preparou também a estratégia, porque eles faziam uma estratégia, uma formação ali para eles poder atacar a cidade ali e tomar aquela cidade. Eu lembro de uma estratégia que eu vou citar aqui. Eu não lembro com qual cidade que foi, mas se eu não me engano eles foram pela parte da noite, se eu não me engano, e um grupo distraiu os que estavam dentro da cidade para fora. E enquanto essa cidade saiu para fora, aí um saiu correndo para longe, e quando ele conseguiu tirar todos os habitantes da cidade, ele levantou uma lança para cima, e em volta da cidade já tinha outros esperando o pessoal sair para eles entrar. Então quando eles saíram da cidade, o pessoal de Josué entrou, saqueou, matou os que tinham ficado lá e tomou aquela terra e pôs fogo lá, em algumas partes. E nisso essas pessoas que tinham saído da cidade para ir atrás do que distraiu eles, viu a fumaça, dentro da cidade. Nisso eles falaram: nossa, a cidade está sendo atacada, vamos voltar. E quando eles voltou, o pessoal de Josué foi matando os que estavam voltando para a cidade. Então essa era uma das estratégias que eles usou, dentre outras, que eles usavam para conquistar a terra, conquistar a cidade. O ponto 2 também que tem a conquista efetiva, que teve ali as primeiras cidades que eles conquistaram. E dessa primeira cidade, que se eu não me engano foi a cidade da prostituta Raabe, se eu não me engano, Jericó. E esse B aqui, o ponto B, dos gibeonitas e o resto da terra, foi... Os gibeonitas, eles tentaram enganar ali Josué, Eles enganaram Josué, fiz uma aliança com eles. Só que depois Josué descobriu que eles tinham enganado ele. Só que ali eles não puderam matar eles, Que eles tinham feito um pacto eles tinham feito uma aliança, uma promessa com Deus lá, que eles não podiam matar, que eles não iriam pôr a mão nessas pessoas, não iriam matar. Então, em vez deles matar os gibeonitas, os gibeonitas ficou ali para cortar a lenha e para, se não me engano, pegar água no poço, um negócio assim. Aí eles não mataram os gibeonitas, eles ficaram ali servindo o povo de Israel, servindo eles, cortando a lenha, fazendo o que eles foram colocados lá para fazer.
O ponto 3 fala sobre a divisão da terra, que foi ali, aí tem o ponto A, né, uma porção de terra para cada tribo, e conforme eles iam dominando as terras, Josué separava uma porção de terra para cada tribo. Então cada tribo ali ficou com um pouquinho de terra ali. E antes de Josué morrer, ele deixou a mensagem final dele. E que foi as últimas palavras de Josué, que é o ponto A, e o ponto B, que é a renovação do concerto. Então, nessas últimas palavras, Josué exorta o povo para continuar observando a lei do Senhor, né, para não se desviar da lei do Senhor. E aí, ali no concerto que ele faz ali com a renovação do concerto que ele faz com o povo, é para o povo deitar fora os deuses estranhos, tipo assim, parar de servir os deuses estranhos que estavam no meio deles e inclinar o coração deles somente para o Deus de Israel, né? Somente para esse Deus, para eles não servir a outros deuses. Então essa foi a mensagem final ali que Josué deu antes da morte dele. Agora, se a gente for parar para ver, desde o chamado de Josué até o dia que ele morreu, tanto de coisa que Deus fez para ele nesse meio termo aí, nesse intervalo de tempo aí, ele morreu com 110 anos. Então para pensar aí nesses 110 anos aí, tudo que Deus prometeu para ele, tudo que Deus cumpriu desde o começo do chamado dele até o dia que ele morreu. Então foram aí ao todo 24 capítulos, né, que falou sobre essa caminhada de Josué, essa jornada de Josué, o ministério dele. Então, se a gente for parar para ver, Deus cumpriu tudo que tinha prometido na vida dele, desde o capítulo 1 até o capítulo 23. Não, perdão, até o capítulo 24. Então, se a gente for parar para analisar, desde o começo do chamado até o falecimento, tudo se cumpriu, né? Toda a palavra que Deus falou se cumpriu. Ele dominou lá, ele conquistou todas as terras lá. E agora a gente vai estar avançando para o nosso subtópico de número 3. Vai falar sobre o valor do livro de Josué. O livro de Josué tem um extraordinário valor histórico, por narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio do Jordão no período das cheias, a queda de Jericó, bem como a conquista e divisão da terra prometida. Ao contar essas histórias, Josué não omitiu nenhum dos seus erros para demonstrar que, embora tenha feito algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perde o controle da história. Afinal, como disse Paulo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis, buscando nos relacionarmos com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o qual, cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente sua promessa. Então, um dos valores do livro de Josué foi que ele tem um extraordinário valor histórico, né? Ele conta essa história, que dentro dessa história tem muitos milagres, né? Coisas que não é uma coisa natural, coisas sobrenaturais. Inclusive uma delas foi que eles atravessou ali o Rio Jordão no período das cheias, né? Eles atravessou com os pés lá secos. E fala também sobre a queda de Jericó, a conquista e a divisão da terra prometida. Então essas histórias aí que contou no livro de Josué são histórias assim sobrenaturais, né? Coisas milagrosas que só Deus para ajudar eles. Se não fosse por Deus, né, eles não teriam conseguido. E também se não fosse pela fé, pela obediência, pelo esforço deles. E Josué, em toda essa jornada, ele não deixou também de relatar os erros que ele tinha cometido, né? E um dos erros dele também foi o que ele fez aliança com os gibeonitas. Porque ele não devia ter feito essa aliança, porque os gibeonitas estavam tentando enganar eles, né? Os
Os gibeonitas disseram que eles eram de uma terra distante, que eles não conheciam aquela área lá, e eles queriam fazer uma aliança com Josué. Então, Josué, o que ele devia ter feito? Ele devia ter buscado uma orientação de Deus, se ele realmente devia ter feito essa aliança. Só que, por mais que ele tenha errado, igual a revistinha fala aqui, ó, ela menciona Romanos 8:28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, por mais que ele tinha errado, por esse amor e esse temor que ele tinha com Deus, Deus ainda conseguiu controlar aquela situação ali, né? Eles não pereceram e os gibeonitas também não morreram. O que eles fizeram? Igual eu tinha comentado. Os gibeonitas ficou cortando lenha e buscando água. Então, esse foi um dos erros que Josué teve, e ele até citou no livro dele, citou no capítulo 9, né? Que ele foi enganado pelos gibeonitas, mas mesmo assim Deus estava no controle e eles deram continuidade. Então aqui a gente aprende que por mais que a gente erra, por mais que a gente tenta e erra, e toma decisões erradas, como todo mundo sempre toma, e ninguém acerta tudo, né? Então, por mais que a gente é pecador, por mais que a gente é falho, toma decisão errada, se a gente continuar amando Deus de todo o nosso coração, todas as coisas vai contribuir para o nosso bem, seja coisa boa, coisa ruim, enfim, tudo vai contribuir para o nosso bem, porque a gente está fazendo por amor a Deus, a gente está fazendo a obra ali por amor. Então, seja coisa ruim, seja coisa boa, Deus sempre vai estar no controle ali, agindo em nossas vidas. Pense, por que os livros canônicos mencionam as façanhas, mas também os erros cometidos por heróis da fé? Ponto importante: o princípio espiritual mencionado por Jesus, de que não há nada escondido que não venha a ser revelado, mostra-se verdadeiro com frequência nas Escrituras. Então aqui a gente fecha o nosso tópico 2, que falou sobre o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. No propósito a gente aprendeu do porquê que Josué fez esse livro, né, para demonstrar a visão do chamado, a caminhada ministerial dele, devoção e obediência do povo. A gente aprendeu também sobre a divisão, como as terras foram divididas, um pouco para cada nação, um pouco para cada tribo. A gente aprendeu sobre os preparos dele, né, as estratégias, aprendeu que ele foi capacitado, Josué foi capacitado, né, preparado. A gente aprendeu também da mensagem final de Josué, antes dele morrer, que ele deixou ali para o pessoal, né, mandou ele seguir as leis. E a gente aprendeu também sobre o valor do livro de Josué, né? A gente falou aqui agora dos milagres que já aconteceram, dos erros e dos acertos dele. Agora a gente vai estar entrando no último tópico, vai falar sobre antecedentes históricos. Subtópico de número 1. O deserto chegou ao fim. A liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais nuvem e coluna de fogo, nem o maná cotidiano, nem a água saindo da rocha. Eles agora não morariam em frágeis tendas, mas em casas bem construídas. Comeriam dos frutos que a terra produzisse e beberiam água dos rios e mananciais. Os milagres experimentados durante a caminhada pelo deserto se tornariam mais esporádicos, porém Deus estava dando-lhes uma terra que manava leite e mel. Como os hebreus conseguiram chegar até Canaã? Somente a mão de Deus operando poderosamente a favor deles. Então, quando eles chegaram lá em Canaã, já não ia ter mais aqueles milagres que tinha no deserto, né? Porque no deserto caía maná do céu, saía água da rocha. Então ali nessa terra que eles estavam morando, em Canaã, que eles iam morar, era uma terra que manava leite e mel, então tinha bons frutos, eles podiam beber água dos rios ali, as comidas deles eles tinham que plantar e eles tinham que colher, mas era terra boa, então era fruto bom. Então, se não fosse por Deus, eles não teriam conquistado todas essas terras e chegado até Canaã.
Então somente Deus ali para estar operando poderosamente a favor deles. Subtópico de número 2. As últimas palavras de Moisés. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida. E por orientação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve, sem entrar em Canaã. Entretanto, o povo precisava ouvir, mais uma vez, todos os mandamentos do Senhor. No livro de Deuteronômio, no capítulo 30 e no 31, a gente vai ver ali que Moisés ele recita, a lei ali para eles. E se você quiser depois conferir, no capítulo 30, do versículo 11 até o 20, ele dá a lei. E no capítulo 31, do 9 até o 13, ele exorta as pessoas ali a cada 7 anos, de 7 em 7 anos, ele devia ler a lei para o povo. Então, de 7 em 7 anos ali, a lei sempre tinha que ser relida para o povo. Então, ali ele, antes dele morrer ali, dias antes dele morrer, ele faz essa leitura aí dessa lei. Subtópico de número 3. Um novo tempo de fé e expectativas. Os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas, diferentemente do que ocorrera 38 anos antes, quando Deus reprovou toda uma geração. Agora, para entrar na terra prometida, eles teriam de enfrentar um obstáculo, as águas do rio de Jordão. As expectativas de que algo poderoso da parte de Deus aconteceria e que teriam grandes vitórias transformou-se numa certeza entre os hebreus. Assim Deus os aprovou, pois sem fé é impossível agradar a Deus, e realizou grandes milagres no meio do seu povo. Esta verdade acerca da fé genuína é atemporal nos dias de Jesus, que iam até ele com fé, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a mulher cananeia, dentre outros, experimentaram e receberam a cura. Então, ali os hebreus ali, eles estavam cheios de expectativa, de poder atravessar o rio do Jordão ali. Porque antes, igual a Vichinha comentou, 38 anos atrás, daquele tempo, ele tinha um certo grupo lá que foi reprovado, porque eles começavam a murmurar, duvidar do que Deus ia fazer. Então, eles não tiveram fé, eles não acreditaram. Então, ali Deus reprovou algumas dessas pessoas que estavam ali. Ele reprovou essas pessoas que estavam murmurando. E conforme o tempo foi passando, os hebreus foram criando mais fé, mais expectativa. Então, quando chegou lá para atravessar as águas do Rio do Jordão, que era o que fazia a separação deles ali, para eles poderem entrar na Terra Prometida, entrar em Canaã. Então, na hora que chegou na hora de eles atravessar o Rio do Jordão, eles tiveram mais fé. Eles sabiam que algo extraordinário ali ia acontecer, Foi onde o Jordão se abriu ali e eles passaram com os pés acima. Então, a gente aprende aqui, igual a revistinha até citou, que sem fé é impossível agradar a Deus, E se eles não tivessem tido fé ali, acredito eu que Deus não ia abrir o Jordão, Eles tiveram a fé ali, eles tiveram a convicção, a confiança de que algo do Senhor aconteceria. Então foi um motivo a mais ali para Deus fazer eles passar por outro lado do Jordão. Pense, por qual razão a lei foi transmitida novamente ao povo antes da entrada na Terra Prometida, se eles já a conheciam? Ponto importante: a falta de fé em Deus impede-nos de vermos o sobrenatural. Deus se agrada da nossa fé e da nossa obediência. Agora vamos estar adentrando na conclusão para a gente finalizar a lição. Diz assim: o livro de Josué retrata de forma empolgante a travessia do Jordão, as inúmeras batalhas que propiciaram aos hebreus tomarem a posse da terra prometida, bem como a divisão da terra pelas tribos que conquistaram os territórios que lhes foram concedidos por herança. Podemos aprender, mediante a leitura do livro de Josué, o quanto é glorioso confiar em Deus e
e obedecer às suas ordenanças. Então aqui a gente finaliza a primeira lição dessa nova revistinha que a gente vai estar estudando sobre tempos de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. A gente finaliza a primeira lição aqui e só vou deixar um versículo aqui para a gente lembrar que de todas essas batalhas que eles enfrentaram lá para dominar a terra, para dominar os territórios, a gente não pode esquecer da batalha espiritual que a gente vive atualmente, que é a de Efésios 6, capítulo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, na nossa vida, a gente sempre vai enfrentar algumas dificuldades, alguns momentos difíceis, mas algumas até perseguições às vezes. Mas eu aprendi uma coisa com o Marcinho que eu nunca esqueço, que se você está seguindo uma vida com Jesus e não dá de frente com o diabo, possivelmente você está indo na mesma direção que ele. Então fica para nossa reflexão aí. A gente encerra a aula por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que escutou a aula até aqui, que esteve aí presente. Que Deus abençoe nossas vidas, aumente nosso entendimento para a gente entender mais e mais da palavra. E esse foi um pouquinho do que eu aprendi com essa lição que eu tentei passar para vocês. Espero que vocês também tenham aprendido algo. E até a próxima lição. Deus abençoe. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, meu filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, meu filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Oh, não, uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Eu te abençoarei. Eu te abençoarei.